Olá, turma, aqui quem fala é o professor Alexander. Nessa videoaula a gente vai resolver uma questão da Petrobras de 2011 para engenheiro de produção júnior, a banca é a Banca 6 de Gran Rio. Vamos então para a questão. Uma fábrica de latas deseja instalar uma quantidade de prensas suficiente para produzir 5 milhões e 40 mil latas por ano. Então essa questão é uma questão sobre cálculo de número de máquinas. A gente já viu como calcular isso na aula de conteúdo. Cada uma das prensas deve funcionar nos 2 turnos da fábrica, então são 2 turnos de 8 horas. Só que, na verdade, a gente só tem 7 horas, né, em que a máquina de fato é utilizada. Então tem 1 hora ali que é para configuração da máquina, movimento de material, mas a máquina é utilizada durante 7 horas, né, em cada um desses turnos. Então, por dia, são 2 turnos, 14 horas, né? Então, 14 horas, essa máquina funciona durante 14 horas por dia. Com uma produção, né, de a cada 0,2 minutos. Então, a gente leva 0,2 minutos por lata, né? Significa que a cada minuto a gente produz 5 latas. Se a gente multiplicar por 60, vai dar 300 latas por hora. Se a gente multiplicar por 14, aqui ó, 14 vezes 300, vai dar 4.200 latas por dia, né? Então a gente já consegue calcular a produção de latas por dia. Bem, admitidos que não existam perdas na produção e que a fábrica trabalha 240 dias por ano. Opa, então se eu multiplicar essa quantidade por 240, então aqui ó, deu 1.008.000. Cada máquina produz 1.008.000 latas por ano. Foi simplesmente multiplicar ó, a quantidade de latas por minuto, que são 5, né, porque leva 0,2 minutos para produzir uma lata, então em 1 minuto basta fazer 1 dividido por 0,2, a gente produz 5 latas. Multipliquei por 60 para encontrar a quantidade de latas por hora, multipliquei por 14 para encontrar a quantidade de latas por dia, multipliquei por 240, encontrei a quantidade de latas por ano. Depois que a gente faz, tá, mas eu não quero 1.008.000, eu quero 5 milhões e 40 mil. Se eu fizer os 5 milhões e 40 mil dividido por esse valor, vai dar 5. Para eu produzir, então, 5 milhões e 40 mil latas por ano, eu vou precisar de 5 prensas. Letra E. Eu prefiro calcular assim, né? Só que a gente pode calcular usando a fórmula que a gente aprendeu. E usando a fórmula, a gente tem que observar que o tempo de fabricação é de 0,2 minutos, portanto, Tzinho é 0,2 minutos. O número de operações necessárias por dia, a gente vai pegar os 5 milhões e 40 mil, igualzinho na aula de capacidade. Vai dividir por 240, que vai dar 21 mil latas por dia. Logo, o Nzão é 21 mil operações por dia. E a capacidade disponível dá 14 horas, só que a gente precisa, essa capacidade por dia, só que a gente vai ter que passar para minuto, porque o Tzinho está em minuto, multiplicando 14 por 60 vai dar 840 minutos por dia. Então ele está por dia, igual ao Nzão, e ele está em minutos, igual ao Tzinho. Agora é só substituir na fórmula. 0,2 vezes 21 mil, dividido pela capacidade disponível, que é 840, que vai dar 5 prensas. Então, novamente, né, o mesmo resultado, 5 prensas. As duas formas que a gente resolveu são idênticas, tá? O raciocínio é diferente, só que a resolução é a mesma, no final das contas. A gente está no final das contas, considerando, né, o tempo e o número, né, e dividindo pela disponibilidade de tempo que a gente tem. Quanto tempo a gente leva para produzir, qual é a quantidade que a gente precisa produzir e a capacidade que a gente tem disponível para aquele período. É basicamente isso que a gente sempre está fazendo. Então vocês podem resolver de um jeito ou de outro que vai estar encontrando a mesma resposta. Portanto, né, a alternativa correta é a alternativa E. Vão ser necessárias 5 prensas para que a gente consiga produzir essa quantidade de latas por ano. Tá bom? Então nos vemos na próxima videoaula. Valeu!